Eu queria indicar 2 livros para vocês. Eu só vou indicar esses livros porque realmente são livros que vão fazer diferença na sua vida. Esse daqui é O Namoro e o Noivado, que Deus sempre quis, resgatando princípios bíblicos na construção de um relacionamento duradouro. Esse livro é de 2 professores meus, Alexandre Mendes e o Davi Murk. Então é um livro muito bom. Você que já é jovem, já passou dos 18 anos, está começando a se relacionar, ou vai começar, pensa em começar, eu te indico esse livro. É muito importante você ler esse livro antes de começar a namorar. Se você já começou a namorar, leia com a sua namorada. E o outro é um assunto que é muito urgente. Eu tenho conversado isso com alguns líderes de jovens, e o autor é o John Street, Purificando o Coração da Idolatria Sexual. Editora Nutra. Então, são 2 livros que você precisa ler. Você que é jovem, adolescente, você precisa ler esses 2 livros. Então, depois é só você procurar por aí, nas melhores livrarias, que você vai encontrar. Beleza? Vamos continuar. O assunto que a gente vai falar agora é um pouquinho mais apimentado, diria. Mas eu queria começar com uma matéria que eu vi na Veja, no dia 17 de fevereiro agora. Você já deve ter visto essa Veja. E o título dessa matéria é Amigas para Sempre. O objetivo dessa matéria da Veja foi trazer à tona aquilo que já tem sido amplamente discutido nas escolas, inclusive algumas escolas aqui de São Paulo, a questão do gênero neutro. Aquele que faz com que certas palavras terminem com E, para suprimir os artigos masculinos e femininos. Então você é meu amigo, você não é minha amiga nem meu amigo. Nesse mundo que a gente está agora, onde essa diversidade e tolerância são as palavras de ordem, a palavra proibido levou uma conotação extremamente agressiva. Já parou para perceber isso? Você falou proibido, o cara está te xingando. Você é proibido fazer isso. Cara, xinga minha mãe, mas não fala que eu sou proibido fazer isso. Ainda mais quando o assunto é sexualidade. Sexualidade aí tudo pode, né? A gente está nessa era de que pode tudo. A questão da diversidade e da tolerância estão sendo usadas com tamanha liberdade que respingou até naquilo que a Bíblia, que Deus trata na categoria de profano. Olha que coisa louca, né? E essas mudanças, elas trazem um impacto enorme para nós que tratamos a sexualidade e o sexo da forma como a Bíblia trata. Então, querendo ou não, isso respinga em você, querendo ou não, isso respinga em mim. Em janeiro agora, eu participei de um casamento de 2 jovens lá da igreja, e eu fiz um momento de aliança, de troca de aliança. Então teve toda aquela cerimônia antes, eles entraram, teve a pregação, e aí no momento de troca de alianças, eles me chamaram para fazer esse momento. E eu confesso que quando eles estavam trocando as alianças, eu fiquei pensando, cara, nunca foi tão difícil na história chegar nessa posição que eles estão agora, do que é difícil. Nunca foi tão complexo passar por tudo que o mundo tem falado com relação a relacionamento entre homem e mulher, para chegar num momento desse de assumir um compromisso, como é difícil hoje para vocês. Combater a imoralidade virou uma batalha sem tréguas. Portanto, para falar sobre amor, sexo, namoro e etc., é essencial falar sobre o plano inicial de Deus para esses assuntos. Então eu vou voltar lá atrás de novo. Vou voltar a falar coisa básica para você. Igual eu falei da primeira vez. A relação da criação revela o paradigma de Deus sobre a natureza, a pureza sexual. O trabalho de Deus na criação é chamado repetidas vezes de bom. Você para olhar lá a criação, Deus toda hora falava bom. Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa. Versículos 3 e 4 de Gênesis 1. Depois, a parte seca Deus chamou de terra, e chamou mares o conjunto de águas. E Deus viu que era bom,
Isso no versículo 10 do capítulo 1. A terra fez brotar vegetais, e Deus viu que era bom, versículo 12. Antes ele fala, e fez os animais que rastejam e os animais que estão no mar, e viu Deus que era bom. Então toda a sequência da criação, Deus chega no final daquele dia que ele criou as coisas e fala, isso é bom. Só que chega em um momento da criação que Deus fala, isso não é bom. Gênesis 2:18, ele fala que não é bom que o homem esteja só. Tudo era muito bom até agora, toda a criação era muito boa, mas não é bom que o homem esteja só. Imagina como Adão, ele devia estar meio tchotchô, né, antes de criar a Eva, porque Deus chegou e falou, vai lá e dá nome para os animais. Aí ele olhou e falou assim, cara, esse é o boi, não você, eu estou apontando, esse é o boi. Aquele que está do lado dele é a vaca. Olha que casal bonitinho. Esse ali é o galo. Não, você também não. E, com certeza não, porque esse é o galo, deixa eu falar. Esse aqui é o galo e do lado dele é a galinha. Olha que casal bonitinho. Esse ali é o porco. E aquela é a porquinha. Olha, casal lindo. E ele foi dando nome aos animais e aí deve ser que ele parou e falou assim, pô, mas e eu, né? Sobrei? Aí ficou mal, pô, todo mundo tem seu par aí, eu não tenho, e Deus viu isso, pô, não é bom que ele fique só, todo mundo tem o par dele, por que ele não vai ter o dele? E aí por isso que Deus foi e criou. Então Deus olhou Adão chateado e disse, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que lhe auxilie e lhe corresponda. Não só auxilie, mas que lhe corresponda. E Deus criou Eva. Eva foi criada como auxiliadora de Adão, ela era correspondente sexual, perfeita para Adão, assim como Adão também era correspondente sexual perfeito para Eva. O complemento perfeito. E só depois... Só que os dois, eles estavam muito felizes, eles estavam felizes demais. Poxa vida, Deus nos criou, agora todo mundo tem um par, inclusive eu. Só que eles não sabiam que o melhor ainda estava por vir. E eu vou falar o que é o melhor aqui, eu quero ouvir um glória a Deus. Porque, não, calma, deixa eu falar. Oh, não falei, velho. Depois que eu falar, eu quero ouvir um glória a Deus. Porque eu tenho certeza que Adão e Eva não falaram. Mas olha só. Deus, no capítulo 1, versículo 28, ele falou assim, presta atenção, galera. Sede fecundos. Agora... Cara, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. É possível que você não dê um glória a Deus? Caraca, velho, ainda bem que não foi só a criação, não foi só a mulher e o homem criado, mas eles criaram para ser fecundos. Vamos lá, aula de biologia. O que é fecundar? Porque para Adão e Eva, eu imagino que Adão e Eva, Deus chegou e falou assim, então tá bom, sede fecundos aí, multiplique e enche a terra. Eles, ok. O que é isso? Pode ser que eles não sabiam mesmo, e Deus sentou lá e explicou para eles, ó, chega aqui, meu amiguinho, senta. Então, fecundar. E aí explicou para eles o que era fecundar. Pode ser que também que eles observaram os animais, que o animal está fazendo um negócio estranho ali, né? O que é isso? O que eles estão fazendo? Cada um de um jeito diferente, aí chegava depois de um tempo, pô, nasceu o filhotinho, cara. Interessante. Mas tudo bem, não vou explicar o que é fecundar, porque todo mundo já entendeu. Uma vez que o desejo natural deles era cumprir a vontade de Deus, então eles foram criados para trazer glória a Deus e para glorificar a Deus, como a gente falou lá antes do intervalo. Há um forte desejo pela união e relacionamento físico sexual, para produzir aquilo que Deus chamou de muito bom. Olha aí, a glória de Deus chegando de novo. Até no sexo. A masculinidade é muito boa, e Eva reconhecia isso. A feminilidade também, e Adão reconhecia isso. Há uma paixão e desejo profundo neles, Adão e Eva, que os estimulam a cumprir os propósitos de Deus com a aprovação dele, inclusive. Seus corpos pulsam com um desejo santo um pelo outro.
Que coisa maravilhosa, né? Eles foram criados para serem uma só carne, mesmo sendo gêneros definidos e diferentes. E essa pluralidade, e ao mesmo tempo a unidade essencial, elas refletem Deus. E aí que começa a coisa a ficar um pouquinho mais complicada, e a gente começa a mexer em um ponto que hoje em dia é deixado de lado com relação à sexualidade. Olha só o versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis. Façamos, e aí eu vou destacando, façamos, plural, o homem a nossa, plural, imagem, singular, conforme a nossa, plural, semelhança, singular. Pode ser que você fale, e daí? Plural, singular, ok. Isso significa que o relacionamento entre homem e uma mulher, entre um homem e uma mulher, que se torna uma só carne, é mais profundo do que simplesmente um sexo. Cara, o relacionamento sexual do homem e da mulher está refletindo a imagem e semelhança de Deus trino, de um Deus, 3 em 1. Olha que coisa louca. Dá para entender o quanto a questão da sexualidade, do sexo, é importante para Deus quando olhamos por esse ângulo aí. Adão e Eva estavam envergonhados de sua masculinidade, não estavam envergonhados de sua masculinidade, a nudez era livre do pecado e da culpa. No versículo 25 do capítulo 2 fala assim: o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Por mais que tenham as praias de nudismo aí, a galera um pouco mais natureba, que vai lá e tal, não é normal você ver uma pessoa nua? Porque se você falasse que era, eu ia pedir para você andar na Paulista amanhã no protesto, pelado. E tem gente que faz isso, né? A peladona do protesto lá. Mas não é natural, não é natural. Por isso que a gente está usando roupa aqui, a gente escolhe uma roupa até bonitinha, para tampar a nossa nudez. Mas não acontecia isso com Adão e Eva, eles andavam nus e aquilo era natural para eles. Mas para Adão e Eva era diferente, eles nem precisavam mandar nude um para o outro, eles viviam nus. Então eles não mandavam nude, vou mandar um nude para Eva, para dar estimulada, que quando a gente for deitar à noite, já começou a mandar um nudes aqui. Aí mandava no WhatsApp da Eva. Lógico que não, eles viviam nus. Aquilo para eles não tinha diferença, não tinha nenhuma conotação pecaminosa, de culpa. Eles tinham desejos sexuais um pelo outro, despertado por motivos puros e honrosos. Agradar a Deus. Olha aí, essa risada. Essa era a satisfação deles. Então, estar sem roupa para eles não era uma coisa estimulante. Eles queriam agradar a Deus em tudo e pronto, acabou. O corpo nu era contemplado à luz de desejos santos. O contexto do casamento foi planejado para a satisfação desse desejo dado por Deus. O desejo sexual, vindo de um coração puro, é um desejo muito mais poderoso. Olha que cenário legal, né? Adão e Eva foram criados, um correspondia ao outro sexualmente, a Eva complementava Adão, e era aquela coisa bonita, não tinha nudes, também não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, mas faziam relações sexuais para a glória de Deus, tudo que eles faziam era para a glória de Deus, portanto, com a entrada do pecado as motivações mudaram muito, né? É só você olhar para a sua vida agora e ver que você foi afetado literalmente pelo pecado, e eu também, 100%. Isso teve influência direta no sexo e na sua sexualidade, não tem como. O pecado atingiu todas as áreas da sua vida, e a sexualidade não podia ficar de fora dessa. Depois disso, a relação sexual, depois do pecado, passou de um momento de prazer, dividido entre prazer fisiológico, mais prazer em agradar a Deus, não estou tirando aí todo o prazer fisiológico não, tá? Estou falando que Adão e Eva chegaram e falavam, vamos agradar a Deus. E aí, bem, eles podiam até falar isso. E eles tinham prazer fisiológico também com isso. Eles eram humanos, igual nós. Mas tinha a questão do agradar a Deus, glorificar a Deus. E mudou
do prazer fisiológico e prazer em agradar a Deus para um momento de autossatisfação a qualquer custo. Eu tenho que me satisfazer, não importa como, onde ou com quem. Agora, o egoísmo do pecado rouba do homem tanto a intensidade como a frequência do sexo, pois os motivos do homem e da mulher estão subvertidos e corrompidos. Olha que coisa louca, né? Como é interessante a gente ouvir o que é a base de tudo, para a gente começar a pensar nos desdobramentos disso. Pela primeira vez, Adão e Eva ficaram incrivelmente surpresos com a sua nudez. Isso lhe trouxe vergonha para eles. O pecado abriu os olhos deles para prestar atenção no corpo um do outro. O pecado fez isso. Sua atenção foi capturada por essa percepção e o desejo nasceu. A cobiça se tornou um problema tanto para o homem quanto para a mulher. Depois disso, ambos agora lutariam com desejos sexuais desordenados. Isso é a consequência do pecado. Isso tudo que acontece hoje com sexualidade é consequência do pecado. O simples fato de perceberem que estavam nus acrescenta desdobramentos sexuais muito importantes na vida de ambos dali para frente. O muito bom de Deus, que foi mencionado lá na criação, depois que Eva foi criado, não mais controlava seus desejos e anseios e apetites pessoais. Agora tudo estava controlado pelo pecado. É possível afirmar que, a partir desse momento, as exigências dos desejos sexuais começaram seu interminável espiral descendente. E para chegar até hoje, você imagina onde está, né? Desde lá do começo. Veio descendo, piorando, até chegar aqui, onde estamos hoje. Os impulsos escravizadores estão agora no controle, prendendo a atenção de ambos e trazendo consigo culpa e vergonha. A vergonha frequentemente impulsiona as pessoas a se esconderem. O que aconteceu com Adão e Eva quando eles perceberam que estavam nus? Se esconderam, eles fizeram roupas, né, para eles. Adão e Eva cozeram folhas de figueira, lá no versículo 7 do capítulo 3. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Mais tarde, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. A resposta natural de um coração pecaminoso é a fuga ao invés do lamento e arrependimento. Natural. Seu coração, o meu coração, que é pecaminoso, a gente foge quando a gente peca. A gente quer justificar o nosso pecado. Isso aconteceu com Adão e Eva também. A nudez não era uma preocupação para Adão e Eva antes do pecado. Agora é a fonte de sua vergonha e medo. Então, estar nu significa ser vulnerável e culpado. Para eles, agora passou de uma coisa natural para vulnerabilidade e culpa. E hoje, apesar de muitos mandarem nude, a nudez continua com essa conotação. Senão você andaria nu, como eu falei. Apesar de toda a perversão que a sociedade chegou, a nudez ainda continua com essa questão de vergonha e culpa. O pecado mudou a relação entre os sexos. Em vez de companheirismo e amizade, surgiram os desejos desordenados, egoístas e promíscuos. Ao invés de homem e mulher, homem com homem, mulher com mulher, ou quem sabe hoje o homem e amanhã a mulher. Olhando para todo esse panorama que a gente deu, desde a primeira, aí até agora, é fácil ter um relacionamento de namorado hoje? Não é fácil.
Talvez o aspecto mais revelador da queda sejam as mudanças que ocorreram no coração do homem. E realmente eu tenho plena convicção, olhando para as Escrituras, que aquilo que mais foi afetado no ser humano foi o coração. Para começar, a natureza enganosa do pecado fica evidente em sua abordagem no jardim. Seu apelo inicial é por desejos legítimos. Então, aquele momento de tentação de Eva ali ela teve desejos legítimos, desejos legais. Eva viu que o fruto proibido tinha 3 características. Primeiro, bom para se comer. Segundo, agradável aos olhos. Terceiro, desejável para dar entendimento. Olha lá, Gênesis 3:6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que também comeu. O fruto, olha que questão engraçada, o fruto, ele possuía apelo nutricional, estético e intelectual. Nutricional, estético e intelectual. Agradável ao paladar, nutricional. Atraente aos olhos, estético. E desejável para se obter conhecimento intelectual. E a tentação, ela sempre vem em 3 faces, multifacetárias. Não vou falar em 3, não vou dar número exato. Mas vem multifacetado, ele tem algumas faces, não é só uma. Porque assim ele se torna mais difícil ainda de ser vencido. Apesar de que para homem, se tiver só um, já é muito tentado, né? Se for agradável aos olhos, já quebra as pernas. Mas normalmente ele vem com mais de uma faceta. O que torna muito mais convincente. Foi isso que aconteceu com Eva. Entretanto, o desejo por comida, beleza e conhecimento é apropriado e aceitável, como eu já falei. Eram desejos legítimos que estavam buscando a satisfação. Mas a atração pelo que era proibido foi maior que o desejo de obedecer a Deus. E aí aqui eu abro um parêntese muito importante para falar sobre isso. Porque é um parêntese mesmo, assim, porque essa frase me dá um subsídio bem legal para falar sobre essa outra questão. As pessoas hoje estão viciadas sexualmente. As pessoas estão viciadas em pornografia, estão viciadas em masturbação, estão viciadas em promiscuidade no geral. E eu converso com vários adolescentes com relação a isso. E sabe qual que é o problema da maioria? Não vou falar que é o seu, mas a maioria. É que todos eles têm muita vontade de parar. Mas a vontade de parar deles é um pouco menor do que a vontade de continuar. Eles não entendem o mal que aquilo está fazendo para o coração deles. E aí eles continuam. Fica chateado, se esconde, fica mal, se isola. Mas só por um momento. Porque depois a minha vontade de continuar é muito maior. Então eram desejos legítimos que Eva tinha ali. Ela queria se nutrir, ela queria ver uma coisa bonita aos olhos, e ela queria entendimento. Todos nós queremos isso. E o arrepio que você sente hoje quando ouve a palavra proibido, boa parte dele é proveniente do desejo de desobedecer a Deus. Ouvir que a Bíblia traz um padrão a ser seguido com relação ao sexo, num mundo escasso de padrões, causa arrepios da ponta do dedinho até a cabeça. Padrão, se fala padrão, a pessoa já... Como assim? Para que padrão? Eu sigo o meu padrão, meu corpo, minhas regras. O pecado de Eva foi ceder o controle pessoal e buscar a satisfação de desejos legítimos de uma forma ilegítima.
E pode ser que isso está acontecendo até no seu namoro. Você tem coisas que são legítimas que você está sentindo, porque foi Deus que criou isso. A gente viu isso desde lá do início. Deus que criou isso, e inclusive falou que era muito bom. Mas você não entendeu direito que há um momento para isso. E aí aquilo que é legítimo acontece no momento que é ilegítimo. Mulheres com frequência são atraídas para práticas sexuais ilícitas por livros românticos erotizados em que ocorrem descrições pornográficas, leves progredindo para imagens e descrições pornográficas pesadas. Galera, agora eu estou falando de meninas. Meninas estão lendo alguns livros e estão idealizando uns caras na cabeça que elas nunca vão encontrar. Jacob. Sai fora, o cara é um lobo, velho. Jack já passou muito, né? Titanic. Mas eu estou rindo disso, mas é perigoso demais. Porque tem até testemunhos de mulheres que viraram lésbicas porque viram histórias de duas lésbicas e acharam bonitinhas. Leram livros que começou a descrever e fantasiar, ou assistiu novela que começou a descrever e fantasiar as coisas de uma forma que realmente não são. E se envolveram com outra mulher. Eu estou falando de livro romântico, porque mulher que gosta mais de ler esses livros. E isso é uma realidade. Então toma cuidado com isso, gente. Toma cuidado, meninas. Cara, Jacob nada. Que Jacob o quê? O que se torna muito claro no casal de namorados que tem uma prática sexual é que eles cederam o controle e buscaram fazer aquilo que é bom, aquilo que é muito bom no momento errado. E aquilo que era bênção se tornou vergonha e pecado. O desejo sexual foi planejado por Deus e considerado por Ele muito bom, dentro de certos parâmetros de justiça. Galera, não treme não quando fala parâmetro. É isso. Existem parâmetros para as coisas. Tudo existe. No mundo tem que ter parâmetro. E os parâmetros que a Bíblia coloca para a gente, não são parâmetros para podar a nossa diversão ou o nosso prazer. É para proteger você de uma diversão que vai te levar para o buraco e um prazer que vai te consumir, que vai fazer você mudar a característica verdadeira daquilo que Deus criou. As pessoas são acostumadas a olhar para padrão e falar assim, cara, regra é para ser quebrada. Não cai nessa não. Existem padrões bíblicos para o relacionamento sexual. Existem padrões bíblicos para o namoro. Apesar de não existir essa palavra namoro na Bíblia, existem padrões que regem o seu namoro. É chato? Cara, não sei, velho. Não sei se é chato. Se obedecer a Bíblia for chato, é chato. Mas é a Bíblia. Fora desses parâmetros, ele é pecaminoso e potencialmente escravizador. Divertimento, prazer e autossatisfação se tornaram as principais motivações do coração. E aí eu chego num momento que eu falo para você, quando você olha para esse cenário de novo, voltando lá atrás, namoro a cada ano mais pervertido, sociedade pressionando precocemente com relação à sexualidade, sexualidade pervertida, gênero neutro, proibido proibir, pecado se multiplicando. Isso te traz esperança? Não, na moral mesmo, te traz esperança? Quando você olha para tudo isso. Cara, tem uns que devem falar assim, velho, eu não quero namorar não. É pesado demais. Como eu vou conseguir?
Salmo 143, ele fala assim, é engraçado que o título que eles colocaram foi A Fraqueza do Homem e a Fidelidade de Deus. Versículos 5 e 6 do Salmo 146. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que nele há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Você não consegue? Você não consegue. Mas Deus é fiel. E Ele vai permanecer fiel apesar da sua infidelidade. Tem um exemplo que eu já contei para os meus adolescentes, que é sobre, eu fui fazer um trabalho numa Fundação Casa. E aí eu conheci um moleque lá, menininho, e a gente fez uma apresentação para eles lá, um teatro, fez uma aplicação, e depois a gente dividia em grupos pequenos, para compartilhar com eles o Evangelho, para apresentar mesmo ali o Evangelho. Antes a gente tinha feito um teatro, fez um quadro lá, pintou um quadro, e depois a gente dividia em grupos. E aí eu fiquei num grupo e estou apresentando o Evangelho para os meninos. E eu vi que o menino não parava de chorar. Tinha um menino sentado assim, ele não parava de chorar. Chorava. E aí chegou no final, eu orei com eles, e ele levantou e foi para o canto e continuou chorando. Aí eu, cara, eu vou ir lá atrás desse menino. Eu fui lá, falei, e aí, o que está acontecendo, cara? Você não para de chorar. Aí ele me falou assim, cara, é a 4ª vez que eu estou aqui. E todas as vezes que eu vim, alguém veio aqui e falou isso para mim, que vocês apresentaram aí. E eu sinto isso muito forte no meu coração. Eu saio daqui, vou conseguir agora eu nunca mais vou mexer com droga, nunca mais vou traficar nada. Só que chega lá, eu encontro com as pessoas, começo a mexer com droga e eles me trazem de novo para cá, me pegam. Então estou aqui a 4ª vez. Então eu não tenho esperança mais não, isso não vai mudar. Eu vou sair daqui, depois eu vou voltar, quando eu fizer 18 anos eu vou para a cadeia e meu destino é esse. Isso deixou meu coração muito mal, muito quebrado, né? Eu falei, cara, o que eu posso falar com uma pessoa? Ele já ouviu várias vezes, a 4ª vez. E a única coisa que eu consegui falar para ele, e foi chocante para ele, eu falei, você não vai conseguir mesmo. Cara, você tem razão, você não vai conseguir não. Enquanto você continuar tentando com a sua própria força, você vai voltar para cá. E quando você fizer 18 anos, você vai para a cadeia. E de lá, você não vai sair. Porque você não consegue, velho. E que bom que você não consegue. Esse é o primeiro passo para as coisas melhorarem. Porque se você não consegue, é que Deus vai te ajudar. É porque Ele consegue. Então, às vezes, você pode ser uma pessoa, um casal aqui, que está namorando e já teve relação sexual, e já fez de tudo. Cara, Deus quer te restaurar. Ele quer transformar a sua vida. Apagar todo esse passado. Consequências, lógico que você vai ter. Isso é inevitável. Mas apagar tudo isso. Olhar para você daqui para frente e mostrar o valor de um relacionamento, do relacionamento sexual, que é a imagem e semelhança de um Deus trino. Não é simplesmente uma saída à noite que eu vou me divertir, pagar tudo para a menina, e aí depois ela vai ter que ter algumas obrigações comigo, uma prostituição legalizada. Às vezes você nem começou a namorar ainda. Mas você tem na sua mente, baseado em tudo que você vê na sociedade aí, que o namoro é para você. Que o namoro é para sua satisfação. É que eu tenho que arrumar um cara mais bonito para ostentar, ou senão a menina mais bonita para os caras acharem que eu sou bom. Cara, não começa a namorar. Tudo que você faz é para a glória de Deus. Se você colocar a Terra como centro do Sol, as leis da física vão ficar loucas, você não vai fechar nenhuma. Se você colocar você como centro da vontade de tudo, não fecha. Vai dar tudo errado. E o que eu queria fazer com vocês agora, eu queria orar.
Mas eu queria orar não para que você tivesse um namorado ou uma namorada. Isso aí você já faz. E deve continuar fazendo. Se quiser me pedir, depois eu oro também. Não tem mais poder do que a sua oração, mas eu posso orar. Mas eu não vou orar por isso, não vou chamar você aqui na frente e vou falar, vamos orar para que Deus arrume um varão para você. Ou uma varoa para você. Não é nada disso, cara. A minha oração é para você que quer vir aqui na frente, para mostrar para Deus, para colocar o seu coração diante de Deus e falar assim, Deus, eu quero um namoro que glorifique ao Senhor. Eu quero que o meu namoro, que eu já comecei agora, daqui para frente, se ele não glorifica ao Senhor, que ele passe a glorificar. Essas pessoas que eu quero que venham aqui. Aquela pessoa que nem começou a namorar ainda, já ora pela sua esposa ou pelo seu marido, mas ora de uma forma egoísta, olhando só para você. Então eu quero que você venha aqui e fale, Deus, coloque isso no meu coração, eu sei que é difícil. É muito difícil, o pecado influenciou 100% a minha vida. Mas é pelo sangue de Cristo, que foi morto no Calvário, que hoje eu tenho essa esperança. É só através dele, eu não posso. E é por isso que eu me coloco de joelho e peço ao Senhor, me capacita, Deus. Se depender de mim, eu vou procurar sexo só para prazer. Se depender de mim, eu vou procurar namorado e namorado só para prazer. Se você quiser vir aqui à frente, a gente vai orar por isso. Se você não quiser, eu oro por aqui. Mas eu queria que você viesse aqui à frente, para a gente orar juntos. Aquele que já namora e aquele que não namora, mas que quer colocar o coração à disposição de Deus. Pessoal, quando eu olho para vocês, eu tenho a mesma sensação que eu tive lá no início do ano, em janeiro, quando eu olhei para aquele casal que estava trocando alianças. Falei, cara, como é difícil esse casal chegar até aqui e trocar aliança. Como é difícil você, que é jovem e adolescente, chegar até aqui e falar assim, eu quero que o meu coração, os meus relacionamentos glorifiquem a Deus. Eu vou pedir que você se ajoelhe, eu vou me ajoelhar aqui também e a gente vai orar. Se você estiver do lado do seu amigo, ou se estiver junto com a sua namorada, seu namorado, abraça ele, ora um pelo outro, pede Deus para quebrar o seu coração e te ajudar. Deus, nós estamos aqui de joelhos, Pai. Porque é a nossa posição, Deus, é a nossa posição de pessoas frágeis, de seres humanos pecadores, Deus, que dependem do Senhor em tudo, Pai, em tudo. Pai, nós reconhecemos que todas as áreas da nossa vida foram afetadas pelo pecado, e essa questão do namoro e sexualidade hoje pegam muito, Deus. Nós reconhecemos que não é uma tarefa fácil fazer tudo que a gente faz para a sua glória. É difícil tirar a minha vida do centro, Pai, desse mundo. É difícil olhar para o meu namorado, para a minha namorada e falar que o foco é te glorificar, Deus, e tirar o foco de mim, Pai. É muito difícil, Deus. É muito difícil não deixar de ficar com as meninas ou com os meninos, porque eu quero alimentar a minha carne, Deus. A minha carne clama por isso, Pai. Mas, Deus, nos ajude a entender o sentido verdadeiro do sexo, do amor. Nos ajude a sermos imagem e semelhança da maneira mais plena, meu Deus, mas no momento certo. Eu te peço por aqueles que já namoram, Deus. Eu não sei como é que está o relacionamento deles, eu não sei se eles já fizeram sexo, eu não sei se eles têm um namoro santificado, Pai. Mas o que eu peço é que o Senhor transforme a vida deles, Pai. Que o namoro deles possa ser um exemplo
para os mais jovens que estão começando, que o namoro deles possam ser reflexo do seu amor por nós, Deus. Pai, eu sei que quando eles saírem daqui, as tentações serão muito grandes, Deus. Na escola, em casa, mas a nossa esperança está em Ti, meu Deus. E é em Ti que nós oramos, pedimos, em nome de Cristo Jesus.